convidado de hoje, que vai estar sentado para trocar uma ideia, é professor da Rede Estadual de Educação, já lecionou em presídios, se considera um poeta fajuto e tem vários textos e versos que a gente ainda nem conhece, mas a gente vai conhecer hoje. Quem vai estar sentado aqui comigo hoje, Maurício Silva. Se você está no Corre Certo, já sabe, cola com nós. Cola com nós! Salve, salve galera! Começando mais uma edição do programa Corre Certo, programa da Cape One em parceria com o Estúdio T-Rec. E hoje a gente aqui tem a presença desse ilustríssimo professor de letras aqui da nossa região, meu amigo de longa data, Maurício Silva. Beleza, meu mano? Agradecendo demais você estar aqui presente hoje, dispondo do seu tempo para vir trocar uma ideia aqui. Eu que agradeço, na verdade. É muito bom poder contar com um espaço como esse, participar de um momento desse é interessante demais. Olha a voz desse mano. Voz de locutor de rádio, né? Radialista. Alguém já falou da sua voz, mano? Já, então. Como eu sou professor, eu sempre ouço isso das crianças, né, dos alunos, dos colegas professores também. Da hora, mano. Você tem uma voz da hora. Valeu. Eu vou começar aqui já então, Maurício. Beleza? Beleza. Maurício, eu já te conheço dos movimentos artísticos, culturais e eventos de punk rock da nossa cidade. Mas por trás desse Maurício que eu conheço, quem é o Maurício que tá aqui hoje, mano? Fala aí pra galera que não te conhece, quem é você, mano? Bom, além, né, do punk, do underground, eu sou pai da Érica também, sou professor de escola pública há alguns anos. Você leciona o quê? Eu dou aula de língua portuguesa atualmente. Chique. Gosto muito do que eu faço e tem esse lado de, além do ativista, do militante, sou um poeta fajuto também, às vezes. Às vezes? Às vezes eu tenho essa ligação então, com a arte, com a música, sempre tive. Da hora. Além de ser professor, é claro. Legal, interessante. Maurício, o que levou você a escolher a faculdade de letras, cara? Qual foi as suas inspirações nessa fase aí, quando você começou? Acho que a principal delas, na verdade, foi dentro de casa, cara. Minha mãe foi professora. Olha que legal, cara. Desde 1987, para não mentir, até 2014. E ela lecionava português também? Também. Ela criou essa imagem em mim e na minha irmã também. Minha irmã também é professora. Olha que legal. A gente cresceu acompanhando o trabalho dela, isso marcou a gente assim profundamente. E quando chegou a coisa de um momento de escolher a profissão... Mas vocês foram cativados por ela ou vocês foram incentivados que ela queria que vocês fossem professores? Foi natural. Ver o resultado do trabalho dela nos levou a acreditar que a gente poderia fazer a mesma coisa. Que fantástico, cara. Então tem uma família de professores ali. Então, foi um desdobramento natural das coisas. Muito interessante isso, cara. Te conhecendo dos eventos que envolvem toda a cena punk rock, hardcore, hip hop, entre outros, escolher lecionar é um ato de rebeldia contra o sistema? Eu acredito que sim. Porque a educação no geral tem a ver com generosidade, né? Tem a ver com você acreditar no potencial de outras pessoas, não só no seu, e tem a ver com um rompimento de barreiras, né? O underground, às vezes, ele está ligado a uma ação estritamente artística, cultural, não a uma profissão específica ou uma produção que transforme a realidade, como no caso a educação pode transformar. Então, eu lembro de você, a gente nos eventos de punk rock bate cabeça ali, tá ligado? E por isso que eu coloquei essa questão, porque parece que quem vê de fora vê que ali às vezes tem pessoas que não enxergam o potencial, às vezes, porque eles às vezes não entendem aquele sistema, aquele evento que está acontecendo. Então, seria um ato de rebeldia isso? Eu acho que sim, acho que principalmente porque existe uma certa necessidade de produzir esses estereótipos, né, do roqueiro transgressor demais, do roqueiro burro. Isso parece construído mesmo para distanciar as pessoas do verdadeiro discurso, das ideias, das ideologias que estão sendo discutidas ali nesses movimentos. Então,
Isso acaba dificultando o acesso das pessoas a tudo isso. Mas será que... acho que é ruim, você não acha? Dificultar o acesso às pessoas, né? Atrapalha muito. Acho que é algo que atrapalha. No momento que nós estamos vivendo, por exemplo, se interfere diretamente, né? Acho que sempre interferiu, mas nos últimos anos parece que interferindo mais ainda, infelizmente. Você se formou em 2010 e começou a atuar na rede estadual em 2013. Como foi a sua adaptação? E era tudo que você esperava? Bom, a educação é uma caixinha de surpresas, né? Principalmente porque a matéria-prima é a própria humanidade. Você vai dar aula para pessoas, para seres humanos. Então, eu esperava uma outra coisa, não era aquilo que eu esperava. Assim, então, foi um choque de realidade para você aqui? Foi. Assim, o meu primeiro dia de aula, eu terminei o dia com meia dúzia de crianças penduradas em mim. Foi meio traumático até, eu diria. Era uma outra coisa que eu esperava, assim. Eu pensei de cara, né? Bom, eu sou jovem, eu acho que eles vão se identificar comigo, vão me respeitar, vai dar tudo certo. Sim. Não foi essa a realidade, mas no final das contas deu tudo certo e eu consegui. Você voltou pra casa ainda acreditando e vamos fazer. Pensei bastante, refleti, falei, bom, eu acho que é isso mesmo que eu quero. Da hora. PEP, P-E-P. O que significa essa sigla? O PEP é o Programa de Educação nas Prisões. Você participou lá? Programa que mudou a minha vida, a minha visão das coisas, a minha maneira de enxergar a realidade, a minha relação com as outras pessoas, com a minha família, com o mundo. Porque adentrar aqueles presídios, aquelas penitenciárias, encontrar com aquelas pessoas foi um outro choque. Sim. Eu não esperava encontrar seres humanos, eu vivia o que na gíria a gente chama de Zé Povinho, era a minha mesma mentalidade. Só um bandido, demônio, monstro, tem que estar lá mesmo, merece esse tratamento, merece. Um choque de realidade total. Quando eu cheguei lá só tinham pessoas, cara. E parecidas comigo, que é mais triste ainda. Não só fisicamente, mas intelectualmente também, pessoas que, sabe, de uma certa maneira também queriam encontrar uma vida boa, viver uma vida em paz, viver uma vida saudável, uma vida feliz. Então, e qual foram os maiores desafios que você encontrou nessa época lá? Para lecionar para um outro público, né? Exatamente. Eu percebi que eles tinham uma visão limitada de escola, né? A maioria deles pensava assim, se eu conseguir esse diploma, aí quando eu sair daqui eu vou conseguir um emprego. Bom, a escola, a educação no geral não se limita a isso, não é tão simples assim. E também, eu acredito que a própria construção do que é uma escola e do que é educação hoje leva a maioria das pessoas a pensar nisso. Um diploma vai me dar um emprego e dinheiro para eu viver uma vida mais confortável. E acho que a maioria das pessoas... Da hora que todas essas experiências que você vai vivendo, que seja com crianças na rede estadual, seja com presos que estão lá trancafiados lá, né, no sistema, isso daí forma um Maurício único, né? Porque são experiências totalmente diferentes que você está vivendo, né? Esse é o tipo de situação que transforma a realidade da gente. A gente aprende a dar valor às coisas, principalmente, sabe? Eu não vou falar que a liberdade, não, acho que vai além disso. Eu percebi, por exemplo, que conversando com aqueles alunos e com as alunas também, eu dei aula nos presídios masculinos e femininos também, que existia toda uma disfunção no mundo que eu não conhecia. Eu sou filho de pais que estão casados há 37 anos, papai e mamãe se amam, me amam, aquela coisa fantástica, e isso me torna um grande privilegiado. Conversando com os meus alunos e as minhas alunas, isso já era uma questão deficiente para eles. A maioria não conhecia o próprio pai, às vezes a mãe, muitos foram abandonados nas ruas. Quando eu tomei consciência disso, eu percebi, nossa, uau, cara, eu preciso valorizar isso que eu tenho, eu preciso reconhecer em primeiro lugar, o que é difícil, né? Sim. Valorizar o que a gente tem, acho que é uma das coisas mais difíceis que um cara. ser humano pode Que experiência transformadora, hein? Sim, é muito transformador. De fato, é algo que muda tudo. Maurício, você quando você mandou o texto falando sobre você se autodeclara
um poeta fajuto, cara. Eu acho que Quem lê ou escuta as coisas que você escreve, cara? Geralmente eu mando pra minha mãe pelo WhatsApp, assim, pro meu pai, minha esposa, obviamente, né? Assim que eu termino, eu já mostro pra ela, o que você achou? Ficou bom? Alguns amigos íntimos, assim, do pessoal do círculo mais íntimo, mas no geral eu me considero um poeta fajuto. Principalmente porque eu nunca tive coragem de publicar, assim, nada na minha vida, nunca tive. No final das contas, tudo que eu escrevo volta pra gaveta. Mas você tem bastante coisa escrita, não tem? Ah, cara, desde os 15. Já tá há quanto tempo? Desde os 15. Então, assim, tem coisa que eu já mexi 1 milhão de vezes, eu volto, às vezes, pros textos. Mas você tem que mostrar essas coisas, cara. É aquela, eu penso sempre num livro, eu vou vender esse livro, mas quando eu vou cobrar por um sentimento que eu registrei ali, entende? Isso mas você tem que apresentar esses trabalhos assim, cara, é importante. Você mesmo diz que a gente está tão carente nesse momento e a gente precisa circular esse sentimento para a galera conhecer, para a galera se interagir. Então acho que é interessante, sim. Não seja um poeta fajuto, hein, mano? Tem uma questão que eu faço aqui para galera que trabalha mais com a parte empresarial, que tem empresa que chama Venda Seu Peixe. Eu vou fazer ela para você, mas de outra forma. Como um professor e educador, de que forma você mudaria o mundo para melhor? Bom, na verdade eu acredito que se eu conseguir influenciar uma boa parte que seja, na verdade boa parte é ilusório, né? Uma pequena parte dos meus alunos a desenvolver o hábito da leitura, sabe? A olhar para as coisas de maneira a reconhecer o que realmente tem valor na vida, eu acho que já vai estar de bom tamanho. Já, então esse seria um propósito, senhor. Sim, com certeza. Que da hora. Um belo propósito. Belo propósito. Nobre, eu diria. Muito nobre, muito nobre. Maurício, você é um leitor assíduo. O que você tem lido, o que você pode nos indicar e qual o escritor que você quer conhecer? Olha, eu já li algumas coisas. No momento, eu estou voltando a um clássico da literatura aí que eu já li na adolescência, por influência do cinema, na verdade. Eu lembro que quando saiu o primeiro filme eu não conhecia, O Senhor dos Anéis, eu não conhecia. Fui ao cinema, era pivete, gostei muito, li os livros e agora, depois de adulto, voltei a eles. E, cara, assim, é uma leitura casca grossa, é uma leitura mais difícil. Mas aconselho vocês que estão em casa, O Senhor dos Anéis é muito bom, uma trilogia muito boa. O cara que escreveu, né, o Tolkien, ele é um cara que assim, tinha um zelo pela palavra e uma construção muito bonita. Ele sabia narrar desde as escamas do corpo de um dragão até uma batalha. É muito bonito. Você consegue até visualizar aquele... Exatamente. Eu aconselho quem ainda não conheceu a conhecer o trabalho do Tolkien e a trilogia, principalmente. E qual o escritor que você gostaria de conhecer, que você ainda não leu, não pegou para ler? Assim, tem muitos russos que eu ainda não conheço. Conheço Dostoiévski, Tchekov. Os outros eu ainda não li muito. Os russos, principalmente, são famosos pelo realismo, né? Por uma visão de maneira bem pessimista. Hermann Hesse é bom, hein? Exatamente. O Hesse eu já dei alguma olhada. Não vou lembrar assim de cabeça, porque eu já li muita coisa, mas aquela coisa... É bom voltar, é bom voltar. Ler uma vez só um livro é bobagem. Você tem que voltar a ele, sabe, retornar nele, às vezes até com uma certa distância de tempo, vale a pena para você ter uma outra visão da mesma obra. Da hora. Maurício, nas antigas, você era envolvido em toda a cena local da nossa cidade, nos eventos da contracultura. Esse Maurício ainda existe daquela época lá? Quais foram ou são as suas referências, sei lá, musicais, artísticas, culturais? Olha, cara, o que acontece assim, de prático na minha vida foi que eu cheguei aos 13, 14 anos conhecendo bandas de rock gringas, principalmente, né? A coisa do punk rock e do hardcore. E eu percebi que aqui na cidade estava muito fraca, não tinha muita coisa para se fazer, principalmente nesse sentido na época. E aí, conhecendo alguns amigos que também queriam fazer isso, a gente acabou se reunindo, construindo uma espécie de ceninha, onde a gente chegava nos barzinhos e falava pro dono do bar, ó, deixa, a gente tem aí um equipamento, a gente conhece umas bandas, deixa o pessoal tocar aí, e isso meio que salvou minha vida. Me levou para um outro lugar, para uma outra visão, no sentido de, nossa, eu posso construir
não só o meu lazer, mas, sabe, o meu rolê, a minha identidade, a maneira como eu quero realizar as coisas, isso me trouxe uma questão muito prática de olhar para a minha vida e falar, bom, eu tenho que fazer alguma coisa por mim. E quais foram as suas referências nessa cena musical? O que você escutava, mano? Cara, a gente ouvia muito a cena da Califórnia, o Dead Kennedys, o Black Flag, o Bad Religion, essa coisa do hardcore da Califórnia. Tinha a influência do pessoal de Nova York também, o Agnostic Front, o Madball, o Sick of It All. Só pesado. Então, a coisa, música pesada e rápida. E com ainda existe isso aí, né? Ainda existe. Cara, eu ainda ouço isso hoje em dia, com menos frequência, mas a energia ainda tá aqui, as ideias também ainda estão por aqui. Da hora. Com certeza. Maurício, o povo nunca esteve tão carente de arte e cultura como nos tempos que a gente está vivendo hoje, né? Como você se alimentou ou se alimenta sua alma nesse quesito, cara, nesse momento que a gente está passando? Bom, nesse sentido, eu tenho que dizer que a vida foi generosa comigo, né? Como eu conheci o movimento punk, de uma certa maneira chegou um momento na minha vida em que eu não tinha mais preconceito. Não no sentido de aceitar tudo e a todos, mas reconhecer um certo valor nas expressões culturais diferentes. Então eu ouço o mais variado tipo de músicas possíveis, tento conhecer autores diferentes para ler, eu tento reconhecer expressões culturais diferentes e reconhecer o valor delas. Então, durante a pandemia, acho que eu nunca li tanto na vida e nunca ouvi tanta música na vida. Legal. Durante esse momento. Salvou a sua sanidade mental? Salvou muito, porque... Porque muita gente tava com a sanidade mental abalada. Exatamente, cara. Eu tenho amigos assim que separaram o casamento. A coisa ficou drástica. E eu pude, sabe, manter um pouco... Porque eu precisei, né? Como professor, as escolas fecharam, acabou... E fiquei naquela coisa de trabalhar em casa, extremamente estressante, então usufruir da arte me salvou. Que bom. Maurício, como uma das profissões mais lindas que tem, de lecionar e formar novos cidadãos, de que forma você vê o seu trabalho surtir efeito na vida dessa nova geração, cara? Olha, o último carnaval que eu fui, olha que interessante, no carnaval, aquela coisa, tentando me divertir com a minha família, e aí um garoto bateu assim nas minhas costas, o senhor lembra de mim? Ele tava até alterado já. Falei, poxa, meu amigo, eu não lembro, sinto muito. Isso era 2019, eu tinha dado aula para ele numa escola de Moreira em 2013 e ele se emocionou, obrigado pelos conselhos. Eu não ouvi todos os conselhos que o senhor não me deu, não, mas obrigado. Então, fantástico. E ele cresceu, então o rosto dele era outro, mas eu não cresci, então ele me reconheceu, isso foi fantástico. Mas ali foi ver, tipo assim, o efeito que foi o seu trabalho. Então imagina, depois de anos ele lembrar de conselhos que eu dei pra ele lá em 2013, foi fantástico, legal, emocionante. Da hora, a gente sente até um prazer, né? Sim, com certeza. Da hora. Maurício, tem uma questão aqui que todo mundo que senta nessa poltrona tem que responder. Maurício, você está no programa Corre Certo. Para você, o que significa correr pelo certo? Acredito que correr pelo certo está ligado a desenvolver uma vida que seja saudável para você. Claro, em primeiro lugar, é importante a gente estar feliz, né? A gente estar bem com a gente mesmo, mas também tendo a dignidade de olhar para o lado e pensar nos outros que te cercam, principalmente. Isso é muito difícil hoje. Que bela definição que você fez aqui. Diferente. Obrigado a você por essa definição de correr pelo certo. Cada um que senta tem uma definição diferente. Com certeza. Da hora, olhar para você, olhar para o próximo ao lado. Isso é muito difícil. Sim, com certeza, né? Outra questão que a gente faz para todo mundo: qual a pergunta que você gostaria que eu te fizesse que eu ainda não fiz? Bom, como eu disse, além de professor, poeta fajuto e pai da Érica, eu sou casado há 11 anos. Boa! Estou há 11 anos junto com a minha companheira Vanessa. Talvez se você tivesse explorado mais esse campo, seria divertido também. Então eu vou fazer uma questão aqui para você. Maurício, fale um pouco do seu casamento, da sua relação. Bom, como eu disse, estamos há 11 anos juntos, sobrevivemos à quarentena. Bom.
Não só fisicamente, mas emocionalmente também, que é muito Difícil, a convivência, né? Convivência. A gente ficou muito tempo trancado, né? Obviamente, juntos ali, principalmente o ano de 2020. E, no final das contas, a gente conseguiu valorizar um ao outro, mesmo depois de tantos anos, mesmo depois de pandemia, mesmo depois de todas as dificuldades que a gente enfrentou ao longo desses anos, né? Conviver com outra pessoa não é fácil, mas a gente ainda sente uma coisa parecida com aquilo que sentia há 11 anos atrás. Isso é fantástico. Eu li num livro que fala que amar não tem nada a ver com qualidades, e sim com defeitos, porque você só fica com a pessoa se você aceitar os defeitos da outra pessoa, né? É muito mais difícil, né? Conseguir... Qualidade é fácil, né? Suportar o lado sombrio da outra pessoa. E o nosso também, né? Também, sim. Porque também ele aparece, né? Em várias situações ele pode aparecer também, né? Acho que tem uma dificuldade que a gente acaba se acostumando a ela, mas né? Acordar todos os dias, olhar no espelho e falar, nossa, sou eu ainda. Sim. Conviver com essa verdade. Da hora. Maurício, você tem uma voz bonita, você conhece a voz de radialista, locutor, alguém já falou pra você. Eu gostaria que você citasse uma frase, um texto, uma poesia, alguma coisa. Mano, mas eu quero que você olhe para aquela câmera e fale com a voz de radialista, cara. Então, eu lembro de um slogan, né? Uma frase curta de uma revista. Não me lembro qual é a revista, eu não lembro onde eu estava que eu li essa propaganda, mas olha que interessante, é uma propaganda, se eu não me engano, de uma mostra de arte, se eu não me engano também no MASP, né? No Museu de Arte Moderna de São Paulo, e por acaso a frase era, né? Solitária é a vida, companheira é a arte. Já faz alguns anos que eu vi, essa frase me marcou. Que maravilha! Marcou a sua vida, marcou você essa frase. Que da hora. Com essa voz ficou melhor ainda. Ficou maravilhoso. E começa a partir de agora o bloco Back to Back. Maurício, esse quadro aqui, ele funciona assim. Eu vou falar uma palavra para você e você me responde com outra. Uma, duas, tem que ser bem direto e objetivo, hein? Então vamos lá. O que te emociona? Ultimamente, minha filha. Sua filha, maravilha. Vida. Luta, ótimo. Tá anotar aqui. Profissão. amor, Lindo isso. Família. base. É manjado, mas é verdade. É verdade. Um sonho. Paz. Que sonho. Desafio. Viver no Brasil. Boa, muito boa. Mandou bem essa aí. Inspiração. As pessoas mais comuns. O mundo seria melhor se a gente conseguisse reconhecer o valor das coisas. Todos nós, é claro. Da hora. Finalizamos aqui esse quadro e agora a gente vai para o quadro final, Fala Mesmo. Maurício, a gente chegamos vivos aqui no final desse programa. Esse aqui é o último quadro, Fala Mesmo. Esse é o quadro onde você pode olhar para aquela câmera, é um espaço democrático, você pode falar o que você quiser, você pode cantar, você pode agradecer, você pode dar um salve. Esse é o seu espaço. Bom, muito obrigado a todos vocês que se dispuseram a assistir e sempre que possível, leiam um livro, aproveitem. As palavras são justamente ferramentas que a gente tem para analisar melhor essa vida e encontrar uma maneira mais prática de viver. É isso. É isso? É isso. É isso aí, galera. E aí, o que vocês acharam? Foi muito produtiva essa conversa que a gente teve aqui hoje. O professor de letras aqui, esteve aqui presente com a gente, dispôs do tempo dele. Acompanhe nosso trabalho nas redes sociais, todas as sextas-feiras, às 19 horas. Tem vídeo novo lá no canal. Não se esquece, se inscreva lá no nosso canal, compartilhe esse conteúdo. Olha quanto conteúdo foi falado aqui, para que chegue a mais pessoas, que pessoas tenham acesso a essas informações. E se você também está no Corre Certo, como que é? Vem com nós. Fala com nós. É isso aí. Obrigado, mano. Valeu? Viu como o bichão fala bem? Beleza. Palavrão, quando soltar algum também, não tem problema, tá? Beleza. Corre certo,